concernente a uma união de casamento, bodas de casamento, festa de casamento. E ele começa narrando a história de uma forma detalhada também. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí nós terminamos a parábola com essa verdade do Senhor Jesus Cristo. Queremos dar um tema para esta mensagem, um tema que é bem condizente a você, eu, nós todos, que é: venham para o banquete de casamento. Amém? Alguém gosta de casamento aqui? Alguém gosta de ir para a festa de casamento? Aí melhorou, né? Mas quando alguém convida a gente para uma festa de casamento, como é que a gente reage? Meu Deus do céu, vamos ter que comprar presente. Numa época crítica, vamos ter que arranjar uma roupa decente para poder ir ao casamento. Aí a gente às vezes arranja uma desculpa: não vou não. Aí recebe lá no zap assim: tem que confirmar a sua presença. Aí você às vezes finge na cara de paisagem e não vai, nem confirma, nem nada. Agora imagine uma festa de casamento em que quem convida não dá roupa para você ir, não cobra nada, você não precisa levar presente. É uma festa que você não tem como dizer não vou. Pois é, mas a parábola narra um fato, que esses convidados não foram. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos por esta parábola tão poderosa, Senhor, que tem mensagem aos nossos corações. Nos alegramos pela vida de Jesus, pelos seus ensinamentos tão poderosos para cada um de nós. Fala aos nossos corações e que possamos entender, Senhor, que nós não devemos desprezar o convite de Cristo, o convite de Deus. Te damos glórias no nome de Jesus. E você diz amém. Bem, então volte ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Eu me alegro pelos evangelhos de Cristo Jesus. Me alegro pelas narrativas, pelos ensinamentos de Cristo, mas eu me alegro de uma forma mais intensa pelas parábolas de Jesus Cristo. Pela manhã, nós estivemos falando sobre o grande banquete, a parábola do grande banquete,
que retratava também uma festa, convidados, mas que era uma parábola em que Jesus ali também fez questão de revelar verdades concernentes ao reino de Deus. A parábola citada em Mateus 22 é uma parábola que narra uma outra história, um outro fato. São duas parábolas parecidas, mas distintas nos seus detalhes. A parábola do grande banquete ocorreu na Galileia. E esta parábola aqui da festa de casamento, das bodas de casamento, aconteceu em Jerusalém. Jesus tinha acabado de entrar de forma triunfal na cidade de Jerusalém, houve cânticos, hosanas, e ele entrou ali, fizeram festa para Jesus. Jesus se dirige ao templo, ele vai purificar o templo, vai expulsar cambistas, e agora ele começa a ter embates, né, com os religiosos, com os mestres, com os ensinadores, com os fariseus, que queriam pegar Jesus em algum tropeço, para que pudesse, então, condenar Jesus, levar Jesus a um julgamento e condená-lo. Jesus, então, vai procurar narrar parábolas. E quando nós falamos de parábolas, nós falamos de verdades que são reveladas, verdades do céu, através de uma história curta, objetiva, histórias verdadeiras, verídicas, em que o próprio Jesus procura explanar para motivar os seus ouvintes e para levá-los a entender de uma forma mais específica o que ele queria ensinar. Ele então vai falar e vai se cumprir na vida de Cristo o que o profeta Asaf tinha dito, que quando Jesus viesse, Jesus estaria falando através de parábolas. Ele iria abrir a boca através de parábolas, ia proclamar essas verdades. E agora Jesus está no final do seu ministério, e ele queria falar com Israel, nação, falar com os líderes de Israel, líderes religiosos, fariseus, os mestres da lei, os saduceus, os sacerdotes. Então ele vai usar parábolas de tal maneira que aqueles que pudessem ouvi-lo poderiam também identificar-se dentro do contexto desta parábola. Jesus então vai narrar 3 parábolas. Você pode encontrar comigo aí no capítulo 21 de Mateus. Ele vai falar a respeito da parábola dos 2 filhos. E tem tudo a ver com a questão de Israel, que estava rejeitando a mensagem do reino. Ora, o Messias estava ali. O Filho de Deus, o enviado, o desejado das nações. Um menino que tinha nascido, um filho que Deus tinha dado, cujo nome era maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Ele estava fazendo ali coisas tremendas. O próprio João Batista, quando teve dúvida sobre Cristo, ele mandou lá discípulo para perguntar se de fato ele era o Messias. Ele falou: os cegos veem, os mudos estão falando, os paralíticos estão andando. Ele disse: está aqui o Messias. Mas o povo que aguardava o Messias de uma forma tão intensa, por anos e anos e anos, no momento que o Messias veio, o povo rejeita. E os líderes religiosos também, porque eles esperavam um Cristo diferente daquele que estavam vendo. O Cristo que eles esperavam era um Cristo guerreiro, que ia libertar a nação de Israel, que ia se levantar contra o Império Romano, que ia ser valente na batalha. Aí vem um Cristo manso, um Cristo humilde, humano, cheio de graça, cheio de verdade, de virtude, falando com poder, com autoridade as verdades do céu, fazendo toda a diferença, milagres, libertações, ensinamentos, pregava com poder, com autoridade, andando de um lado para outro, Galileia, Judeia, Samaria, vai para a sinagoga, abre livro, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu. E mesmo assim, os religiosos não o tinham como Messias e pensavam que ele estava blasfemando. Jesus conta a parábola dos 2 filhos. Depois, Jesus procurou contar uma outra parábola, a chamada parábola dos lavadores maus. E Jesus fala assim: ouça outra parábola, está no versículo 33, capítulo 21. Havia um proprietário de terra que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre.
Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram, apredejaram o terceiro. Então enviou outros servos em maior número, e os lavradores vão fazer a mesma coisa. Por último, enviou o seu filho. Está mais do que claro, era ele, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, vamos tomar a sua herança. E foi contando a narrativa bíblica, a história, e de repente, os que estavam ouvindo, disseram: pois é, eu acho que eles estão falando da gente, ele está falando de mim. Aí chegou no versículo de número 43, Jesus vai falar: porquanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. O reino de Deus será tirado de vocês. E será dado a um povo que deu os frutos do reino, que somos nós. Aleluia. Veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você é filho? Jesus continuou, no versículo de número 45. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Jesus fala com autoridade, com poder. E quando se fala na Bíblia sobre o reino de Deus, fala-se também sobre salvação. O reino de Deus que era proclamado de uma forma tão intensa. Nós vamos encontrar várias referências sobre a questão de reino de Deus. Romanos 14, versículo 17 a 22. Muita gente confunde o que é reino de Deus. Não o reino deste mundo. Diz assim, Romanos 14, 17 a 22. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Mas Jesus procurou associar reino de Deus com banquete. Banquete é sinônimo de reino de Deus, no sentido bíblico. E quando nós falamos de banquete, nós não falamos somente de um banquete de alimentos naturais, alimentos para o nosso estômago. Nós falamos de alimentos espirituais. Por exemplo, essa mesa aqui hoje nós temos intitulado de mesa da graça, mesa do favor. Eu tenho certeza, quando você tomar o pão, comer, e pegar aqui na boca para comer, tomar um pouco, você vai ser cheio de Deus. Se você estiver enfermo, você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Então, justiça, quem não precisa de justiça? Então, o nosso Jesus amado, quando está conosco num banquete, ele vai estar sempre pronto para nos fazer justiça para nós. Às vezes, na mesa, nós vamos compreender, dizendo, ó, o reino de Deus é alegria. A gente chega triste, ele dá alegria para a gente. Enxuga dos nossos olhos as lágrimas, toda lágrima, Deus limpará, enxugará dos olhos. Se chegarmos assim, com o coração apertado, o Espírito Santo vai lá e perdoa. Então a gente vê que o reino de Deus é diferente. E você faz parte deste reino. O reino de Deus já está implantado. Ele não está visível ainda. Um dia sim, Jesus voltará com poder e grande glória. Pisará sobre o Monte das Oliveiras, que vai se rachar de um lado para o outro. E aí vai ser estabelecido o reino milenar. Mas por enquanto, o reino da igreja é visto através de você. Através de mim. Através de nós. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Jesus fala sobre o reino. Foram muitas mensagens que Jesus sobre o reino. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, olha eles de novo aí, religiosos, formais, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês.
aqui tem reino. Nós somos filhos do rei. Mateus 6:33. Às vezes a gente está tão preocupado com o reino terreno, que a gente se preocupa, não nos preocupamos com o reino dos céus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Fome suprida, emprego chegando, veste para nós, banquetes espirituais. A gente entende se, poxa, eu faço parte deste reino. Mas quando Jesus começa então a falar esta outra palavra, e foi por causa desta conscientização que aqueles religiosos tiveram, porque fariseu, Jesus chamava de sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Não tinha o espírito de misericórdia, de amor. Eles eram dedicados à letra, a letra que mata, que Paulo fala. A copiar as escrituras, interpretar as escrituras. Era muito mais interpretação de tradições do que escritura mesmo. Então Jesus teve toda uma preocupação de dizer, vocês estão errados. E Jesus vai chegar à conclusão que eles estavam rejeitando o Messias, rejeitando o reino de Deus que estava tão perto de nós. Hoje a história não é outra. Infelizmente tem muita gente rejeitando o reino. Tem muita gente se apegando à religião, a legalismo, a formalidade. Eu estou me lembrando de uma igreja que estava passou por um grande avivamento, uma igreja muito tradicional. A igreja começou a crescer. Aí teve uma visão mais moderna. A igreja tinha bancos de madeiras. Só que aqueles bancos eram muito pequenos. E o púlpito tinha lá aqueles púlpitos antigos, né? Um batistério, aquela coisa em cima. E o pastor querendo ampliar. Aí, irmãos, nós vamos fazer uma obra aqui na igreja. Jesus está salvando, está libertando. Vamos avançar, irmão. Ah, não. Esses bancos, meu avô fez esses bancos. Eles não podem sair desse lugar. Esse púlpito tem mais de 50 anos. Deixa ele aqui. O púlpito não é tão importante como vidas. Os bancos a gente faz outro. A gente vende. Ou então pega e bota no museu lá, assim, marco, né? Banco fundamental da memória, bota lá. Então, nós não estamos presos à religiosidade, não, irmãos. Odiar o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Mudou a chave. Jesus chegou com essa mensagem. Chega de sinagoga. Chega de templo. Chega de rituais, de sacrifícios inúteis. O cordeiro que tira o pecado do mundo sou eu. Estou aqui. Eu já dei vida. Aí Jesus vai contar esta parábola. E ele vai começar dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Para quem já casou filho, é difícil demais você preparar um banquete. É caro demais. Agora imagine um casamento de um rei, de um filho de um rei. Quem é que não gostaria de receber um convite para estar neste casamento? Eu queria. Eu não sei qual foi o casamento mais chique que você foi. Eu me lembro que me chamaram para celebrar um casamento no Alto da Boa Vista. Era sexta-feira de noite. Eu saí do trabalho, peguei um engarrafamento, peguei a massa, peguei o Jonta. Irmãos, o negócio era tão chique. Eu me senti tão... Jesus querido, um salão bonito, tudo enfeitado, flores, gente que tinha condições. Me resolveram chamar, eu fui. Fizemos a cerimônia. Aí tinha um garçom que gostou da gente, gostou do Jonatas, e ele sempre vinha lá com os salgados para servir. Eu disse: Jesus querido, tá bom demais esse negócio aqui. Como eu podia rejeitar um negócio desse, irmãos? Agora imagine você rejeitar um convite para um casamento do filho de um rei. Jesus começa a narrar essa história. Verso de número 3, ele diz: enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viesse, mas eles não quiseram vir. Como é que era essa época de Jesus sobre convite de casamento? Jesus vai começar o seu ministério aonde? Uma festa de casamento. Recebeu um convite. A gente abriu,
estou sendo convidado. Porque assim, a lista era dita, ó, o casamento, a lista é essa aqui. Servos, corram. Vão perguntar se esse povo vai vir mesmo. Sim. Aí depois tem outra lista, confirma a presença. Confirma. Só que no dia do casamento, ninguém sabia qual era o horário. Então, era feito de propósito para aquele dia ser reservado para aquela festa. Olha que festa legal. Aí tinha todo um comprometimento, tem tudo a ver com a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Um dia nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos casar com Jesus Cristo. Como é que era o casamento do judeu? Primeiramente, quer namorar? Quer, vai lá. Chegava lá, ô pai da noiva, quero fechar um contrato contigo. O negócio era sério, irmãos. Não é como é que é hoje, assim, não. Namoro escondido, às vezes os pais vão saber por último. Fazia um contrato. Ok, combinado. Vamos marcar então o noivado. Aí voltava, aí agora a coisa era mais séria. Ele fazia todo vamos dizer, uma liturgia de noivado. Levava presente para a sogra. Cadê as sogras? Presente para a sogra. A sogra gostava demais. A sogra gosta de presente. Agrade a tua sogra, vai por mim. Levava presente para o sogrão. Levava joias para dar para a futura, porque ela tinha que usar aquelas joias no dia do casamento. E aí o pai perguntava assim, está tudo muito bom, está tudo muito bem. E o tutu? E o dote? Aí ele catava tudo, toma aqui. A noiva dizia assim, pois bem, eu tenho parte desse dote. Me dá aí, tinha tantos por cento, é meu. Porque ela ia comprar o vestido de noiva, o enxoval, aquela coisa todinha. Aí apareceu o paraninfo, ele viajava agora. Quem casa quer casa, ele ia agora procurar uma casa para morar, ia trabalhar e ralar. Um ano depois ele voltava para casar. Enquanto isso tinha um padrinho, um paraninfo, João Batista, lembra que fala sobre isso, que era um amigo do noivo de Jesus? E tudo que o dinheirinho que sobrava, ele comprava uma joia e diz, dá para a noiva. Dá para a noiva, recebia diadema, anéis, pulseira, para usar no dia do casamento. Aí chegava no dia do casamento, olha o dia do casamento, era esperado demais isso, irmãos. Marcava-se o casamento. Vinha a parentela toda, dele e dela, era festa. Chegou o momento, aí tinha um toldo. Aí tinha as canções. Eu vi um casamento judeu em Israel, fiquei apaixonado. Eu filmei aquilo tudo. Os rabinos, os cachinhos lá. E as meninas, menino para lá com homem, menina para cá com as mulheres. Eles dançam. E é diferente. Sabe quem é que chega primeiro no altar? Não é o noivo. É a noiva. A noiva no altar, assim, com as damas dela dançando, de branco. Lindo. Eu queria estar nessa festa, mas não fui convidado. Não me deixaram entrar lá. Era só pelo vidro do restaurante que eu estava, todo mundo olhando eu junto lá. Daqui a pouco, irmão, chegou o noivo. Quando o noivo entrou, música alegre, ele vem dançando. Aí encontra a noiva e baila. Vai acontecer conosco, né? A noiva já está esperando. Era esta festa que o rei estava convidando, apontando para o futuro de um banquete. De manhã eu falei de banquete passado, presente e futuro. Mas minha atenção maior nessa parábola era o banquete do futuro. A parábola mostra o que vai acontecer de um tempo, quando Jesus vier sobre as nuvens. Então, era uma festa que durava de 7 a 14 dias. Tinha que ter dinheiro. E tinha que curtir aquela festa. A pessoa ficar sem ir para o trabalho por uma semana em festa de casamento. Docinhos, chocolate, chazinho, estrogonofe. Você vai pegando tudo. Depois cuidado com a barriga. Mas ia para lá. Mas quando o rei mandou dizer, tudo está preparado. Mandou servos. Os servos aqui representam os profetas, os juízes, que já tinham vindo, Daniel. Toda a Bíblia, em todos os livros do Antigo Testamento, há um apelo para Israel, sobre reino, nação escolhida, Deus protegendo aquela nação. E agora o Messias estava aqui para fazer um noivado. Ele estava se comprometendo ali. E aquela nação vai dizer não. Jesus fala, venham, tudo está pronto, tudo foi preparado. Imagine você convidar alguém para a tua casa, para uma festa, você prepara tudo, do bom e do melhor.
os convidados chegam na sala. Você está na cozinha, esquentando tudo. Esquentou? Aí vem correndo, bota na mesa. Tá tudo quentinho, vamos embora, gente. Senta aqui para comer. Não vou embora agora. Eu estou associando com nosso costume brasileiro com lá. Era isso que eles fizeram. Versículo de número 4. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Versículo 5. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. E os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Uau! Como é que pode isso aqui? Que situação é essa? Que reação é esta? O banquete já estava preparado. Deus era o próprio, aqui a pessoa que estava fazendo o banquete. Deus é especialista em fazer banquete. Deus gosta de festa. Deus tem festa para você. Deus tem banquete preparado para a tua vida. Não se desanime, tem alegria, tem gozo, tem paz. Então, Isaías 25, versículo 6 a 9, eu quero ler. Esse texto é lindo, eu achei demais ontem lendo esse livro. Que texto é esse? Isaías 25, 6 a 9. Aí os judeus começaram a interpretá-los diferente da mensagem real. É onde aparece pela primeira vez os gentios dentro deste banquete. Nós fomos adotados para o reino. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Aqui tem Brasil. Aqui tem você, brasileiro, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste momento, neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, que separa, que divide. Porque, na verdade, Israel teria que ser uma nação evangelizadora, falar de Deus para as demais nações, mas aconteceu o inverso. A cortina que cobre todas as nações, ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Não vamos. E começaram a apresentar desculpas. Eu anotei aqui, na parábola dos dois filhos, a mensagem era sobre rebeldia. Na parábola dos lavadores maus, era sobre castigo àquela nação. Vocês estão vendo Israel? No ano 70, Israel caiu. Jerusalém, a cidade foi destruída. O general Tito, diáspora. Alguns historiadores, Joséfos, ele fala que no pós-Salomão, devido à matança, revolta dos herodianos, enfim, que o sangue batia nos joelhos. Sangue daqueles que foram mortos. Destruição de Jerusalém, dispersão da nação. 1948, através do voto de um brasileiro, Israel volta a ser nação. Está acontecendo uma coisa fantástica. Ao invés dos judeus saírem de lá, correndo para outras nações, os judeus de todas as partes do mundo estão correndo para Israel. Nós estamos vivendo a época do fim. Jesus vem. Jesus ainda tem muito amor por aquela nação. Mas tem uma coisa: quem vai governar não vai ser Israel. Não vai ser israelitas, nem israelenses. Quem vai governar será a igreja. Aleluia. Nós que éramos rejeitados. Foi dito aqui dos frutos, que estamos dando frutos. Olha onde Jesus nos coloca, irmãos. Olha que posição você ocupa nas regiões celestiais em Cristo. Mas a última parábola, que é essa parábola das bodas, é rejeição. Quantas pessoas rejeitam Jesus?
Eu chorei quando vi uma pesquisa feita em Israel. E a pergunta era: quem é Cristo para você? É um herói. É um mártir. É um religioso que quis mudar tudo. Aquele que fundou o cristianismo. Lúcia mandou para mim. Mas não teve nenhum que falou assim: ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é Cristo Messias. Mas enquanto eles estão negando, nós estamos falando: ele é o nosso Emanuel. Ele é o nosso Yeshua. Ele é o nosso Senhor. Irmãos, o que nos aguarda no futuro, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir isso para você. São coisas espetaculares. Nós não vamos poder ficar de fora. Bem, os judeus tinham dificuldades. A gente pergunta: mas por que eles rejeitaram? Por que não deram prioridade? Porque eles fizeram descaso. Não valorizaram o Messias que estava ali presente. E quantas vezes nós crentes não valorizamos a presença? Não valorizamos estar na casa de Deus. E quando nós falamos que o Espírito Santo está aqui, e Jesus está aqui, é uma realidade. Eu vou repetir: Jesus está aqui através do Espírito Santo, ele está aqui, Ou você crê ou não crê. E se ele está, nós temos que descansar. E nós estamos presos tanto nesse reino aqui. Os campos, os trabalhos, às vezes nós ficamos mais presos à provisão do que o provedor. Estamos tão preocupados: provisão, 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 e não descansamos naquele que provê as nossas necessidades. Ficamos apegados a bens. Morre e fica tudo aí. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, as verdades bíblicas são profundas. Jesus, através principalmente das parábolas, revelou isso para nós. As parábolas são lindas. Lindas. Uma coisa que eu quero destacar aqui: o cotidianismo, né? Todo dia a mesma coisa, cotidiano, rotina, mesma coisa. E aquilo vai cansando. Indiferença. Tem festa, eu vou cuidar do campo. Eu vou cuidar dos meus bens. Cadê a prioridade para Deus? Tem gente que está tão envolvido com tudo que não consegue orar. Não consegue ler a Bíblia, um capítulo da Bíblia. Não consegue estar na casa de Deus de forma constante. E vai. Aí vira religioso. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por fé. São verdades bíblicas, palavras, ensino. Nós temos que entender a questão também de trabalho. Muito cuidado para nós não ficarmos escravos do trabalho. Nós precisamos trabalhar, precisamos. Mas nós não podemos ser dominados pelo trabalho. Nós temos que ter descanso. Está aqui Jesus falando sobre a parábola de uma forma tão intensa. A questão da indignidade. Porque para chegar à conclusão, o rei diz aqui, vai ficar irado. Diga, irado. Alguém já viu uma mulher irada? E um homem irado? E um rei irado? Tem tanto caso na Bíblia de rei que se irou. Misericórdia. Triste, dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Teve um sermão desse. Jonatas Eduardo pregou esse sermão. Depois de fazer um jejum. E ele foi escolhido lá. Quem vai pregar hoje? Vai ser ele. Ele estava preparado. E quando terminou a mensagem dele, tinha gente se agarrando nas colunas da igreja, sentindo que estava indo para o inferno. Houve um choro naquela cidade. Profundo quebrantamento. Bares foram fechados. Bebida não tinha mais. E Deus fez um avivado em uma cidade. Ao mesmo tempo que o nosso Deus se ira, Ele exerce misericórdia. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Já estou indo para o término. Mas o que acontece aqui? A palavra vai dizer, versículo de número 7. O rei ficou irado. E enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos. E queimou a cidade, porque era prática, era assim. O rei chegava e queimava tudo.
Aí chega no versículo 8. Então disse a seus servos, o banquete de casamento. Quantas vezes ele fala isso? O banquete de casamento está pronto. Ó, o banquete de casamento está pronto. O banquete de casamento está pronto. Ele está dizendo, você não pode ficar de fora. Eu disse pela manhã, repito aqui. Salvação é um estado e um processo. Eu fui salvo em Cristo como você na cruz. Eu estou salvo hoje através da obra redentora de Cristo que foi feita lá, mas através do Espírito que está em mim, que vai me guiando, me guardando. E eu serei salvo no futuro, quando Jesus vier, ficarei livre de morte, lágrimas, choro, plano, eternidade. Mas aqui no caso, tem escolha. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Dá para você entender como aqueles homens recusaram ir para uma festa? Na parábola da manhã, eu disse para você que eles foram obrigados a ir. Cadê os cegos, mancos, surdos, pobres? Vão embora, todo mundo. Porque tinham que ir. Por que ser obrigado? Porque eles não se sentiam dignos. Não podemos ir. Como é que a gente vai para todo pobre, todo sujo, todo fedorento? Vamos lá. E às vezes a gente encontra pessoas assim, eu já ouvi. Pastor, eu não vou entregar minha vida a Jesus porque eu não me sinto digno. Alguém já ouviu isso? Eu não sou merecedor. Eu não mereço estar lá na igreja. Mas não é na igreja, é Jesus que salva, não é a igreja que salva. Eu disse, mas você... A Bíblia fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Lembra de Paulo? Ele fala assim, Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Miserável homem que sou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Loucura do Evangelho. O Evangelho que Jesus pregou era esse, de amar, de abraçar, de perdoar, de querer bem. E às vezes nós pensamos que Evangelho é conforto. Oh glória, mar de rosa. Quem vive o Evangelho autêntico de Cristo é confrontado o tempo todo pelo Espírito, na palavra. É confronto. Ó, pois a mensagem da cruz é o que, gente? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o que? Bem alta aí, é o que? Poder de Deus. Vocês crentes, já ouviram isso? Vocês crentes estão loucos, estão malucos, porque a mesa da graça que Jesus estava falando, era isso aqui, é viver perdão, viver amor, viver alegria, viver justiça. Aí, tem a questão da extensividade do reino, é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre, você concorda com isso? Seria muito bom. Jesus, eu te adoro, eu te amo, glória a Deus e aleluia. Vida, vamos embora nós, deixa a vida me levar e vai embora. Bebe, fuma. Chegou na hora da morte, salvo, salvo para sempre. Jesus, estou aqui, me perdoa, nós estou pronto para o céu. Seria barato demais isso aí. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Mas deixa eu concluir aqui. Então, Deus vai dizer, vocês não são dignos. Somente vocês têm que saber uma verdade, vocês não são dignos. Total desobediência. Não respeitaram a minha autoridade. Verso de número 8. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. E quem é digno? Quem é bom aqui? Só tem um que é bom. É Deus, é Jesus. Aí a palavra vai ser essa. Então os servos saíram para as ruas e reuniram, algumas pessoas falam encruzilhadas. E judeu não gosta de encruzilhada, de esquina. Era justamente onde estava o povo mais violento, mais rejeitado, mais pobre. É dito aqui, vão de esquinas, verso 9, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Todos, todos, todos. O céu tem lugar para todos. E só vai para lá quem quer. A porta está aberta. Então ele disse assim, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. É possível gente boa estar na igreja? Sim ou não? E gente má? Gente problemática? Misericórdia.
É possível, é possível ter pessoas que são simpáticas ao Evangelho? Sim. Eu falei aqui, repito, ontem eu estava numa festa, eu disse, Senhor, um senhor de 90 anos, é uma bênção, é lúcido, forte, católico, apostólico, bonito demais. Ele me ligou hoje agradecendo, pastor, muito obrigado, o senhor esteve lá. De vez em quando ele vem aqui na igreja, eu oro com ele, bato um papo com ele, é legal demais. Entramos na questão de Maria, se Maria tinha filho. Não foi ontem, outro dia. Eu disse, na minha opinião, abri a Bíblia, Maria teve outros filhos. Não, era irmandade. Amém, Deus te abençoe. Estou orando por ele, Jesus, salva ele, salva ele. Então, assim como você, tem pessoas assim. Mas a palavra aqui é clara. É a extensão. Eu não posso... Os religiosos lá estavam fechando. Só pode entrar aqui quem é fariseu, saduceu. Não, a porta da graça está escancarada. E eu termino mostrando para você como a parábola muda, assim, a palavra era para todo mundo. Gente boa, gente má, vem todo mundo para a igreja, vem todo mundo para o banquete, todo mundo para o reino. E veio todo mundo. O rei ficou feliz da vida, porque a casa ficou cheia. Diga, casa cheia. Você gosta de casa cheia? Quando você não vem, a casa fica vazia. Teve uma irmã que falou assim, quando eu faço festa na minha casa, na cadeira eu boto o nome de todo mundo que vem. Que legal, né? Chega lá, tá o nome. Na igreja, quando a pessoa não vem, a cadeira fica vazia. Mas, de repente, a parábola dá uma vira-volta, que vira a chave. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem. Agora, ele estava vendo uma pessoa. O foco do rei agora era conversar, ver uma pessoa. Por que aquela pessoa está ali? Aquele homem estava sem os trajes, as vestes. Porque eram pessoas simples, pobres, que receberam aquelas vestes. E eles tinham que estar vestidos bonitinho para a festa de casamento. E quando o rei olha e vê que ele não está usando veste nupcial, vai fazer a pergunta, amigo, ó, que palavra bonita, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Eu pergunto, você hoje trouxe as suas vestes nupciais? Você está vestido? Eu fui vi aqui pela Bíblia. A Bíblia fala de vestes de arrependimento, vestes de piedade. Piedade aqui é vida com Deus. Vestes de transformação. Mas a Bíblia fala de vestes, que está escrito lá em Isaías 61:10, aqui eu termino, que é a veste mais importante que um crente tem que ter na sua vida. Apocalipse fala de vestes brancas. Quem são esses? Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O estado de nudez é estado de pecado. Vestes bonitas, sinônimo de alegria e salvação. Vestes feias, sinônimo de luto e de vergonha. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, no sentido espiritual, nós recebemos uma veste. Que vestes são essas? É grande o meu prazer no Senhor. A minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. E põe sobre mim um manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça com um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Então ele olhou para aquele e disse, você não está vestido com as vestes nupciais. E agora não tem jeito. Porque no reino pode entrar várias pessoas, mas permanecer no reino é só quem tem vestes de salvação. Ele chega e diz agora, vamos tirar, tire ele daqui, tire. E é lançado nas trevas. É dito que ele foi lançado em lugar onde ali haveria o quê? Choro e ranger de dentes. E ele termina a parábola dizendo assim, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você é chamado ou você é escolhido? Você está rejeitando o banquete do rei? Ou você dizendo, eu quero estar lá, eu vou. Vou estar com as vestes lá. Vou desfrutar das delícias do rei. Para mim tem tudo lá, tem justiça, tem paz, tem bondade, tem misericórdia. Mas com o olho no futuro. Porque no dia, quando a trombeta soar, se as tuas vestes estiverem sujas, manchadas, você vai ficar. Se você trocou suas vestes por prazeres, você está sem as vestes nupciais. Mas se você
Está com as suas vestes brancas, alvas, veste de salvação. A trombeta soará, você nem vai ver. Que vai estar lá, pastor, me aguardando. Bodas, festa. Que Deus te abençoe. Que você goste desta palavra, fique de pé e dá glória a Deus e aleluia. Amém. Estamos terminando dizendo para você que é alugar a mesa. Já estamos entrando no período da Santa